Anderson Tonassi, mais uma vez, para a gente falar do Livro dos Espíritos para Umbandistas. Estamos no capítulo 6, A Vida Espírita, item 8, Lembranças da Existência Corporal. Então vamos lá. Pergunta 304. O espírito se lembra da sua existência corpórea? Sim, tendo vivido muitas vezes como homem, recorda-se do que foi, e te asseguro que, por vezes, se ri de piedade de si mesmo. Como o homem que, atingido a idade da razão, ri das loucuras da juventude ou das puerilidades da sua infância, das besteiras da infância. Pergunta 305. A lembrança da existência corpórea se apresenta ao espírito de maneira completa e inopinada após a morte? Não, mas pouco a pouco, como alguma coisa que sai do nevoeiro, e à medida que nela vai fixando a sua atenção. Então, aqui ele diz o seguinte, olha, o espírito se lembra da vida corporal? Sim, o espírito já teve muitas existências. E quando ele observa aquilo que ele fez, muitas vezes ele acha até engraçado pela sua imaturidade. Agora, essa lembrança, ela vem assim rapidamente? Eles falam, não, essa lembrança vem pouco a pouco. Tá? Pergunta 306. O espírito se lembra detalhadamente dos acontecimentos da sua vida, abrangendo um conjunto, num golpe de vista retrospectivo? Aí ele vai falar, ó, veja bem, o espírito, se ele pensar, ele vai lembrar de todas as suas existências, toda a sua vida que passou, nos detalhes. Lembra-se das coisas na razão das consequências que acarretam para a sua situação de espírito. Ou seja, ele se lembra daquilo que ele precisa lembrar para poder explicar as percepções dele. Mas compreende que há circunstâncias a quais ele não atribui nenhuma importância e que nem mesmo procura se recordar. Ou seja, ele vai lembrar das coisas que vão ter importância para ele. 306A. Poderia lembrá-las se quisesse? Pode lembrar-se dos detalhes e dos incidentes mais minuciosos, sejam dos acontecimentos, sejam mesmo dos seus pensamentos. Mas quando isso não tem utilidade, ele não faz. Então ele vai lembrar até de minúcias, mas se houver necessidade. Tá? Pergunta 306b. Entrevê a finalidade da vida terrestre com relação à vida futura? Ou seja, ele observa aquilo que se passou na vida corporal. Por exemplo, ele viveu uma vida, ele tinha que ter uma esposa, teve os seus filhos, ele consegue entender que ele passou por aquilo para poder evoluir na vida, para ele chegar na situação que chegou? Aí ele vai falar o seguinte, seguramente que vê e compreende muito melhor do que quando vivia no corpo. Compreende a necessidade da purificação para chegar ao infinito e sabe que cada existência se livra de algumas impurezas, ou seja, ele procura melhorar-se e observar-se gradativamente. E essas observações fazem com que ele compreenda o porquê das coisas se passaram na vida terrestre dele. Tá? Vamos lá, pergunta 307. De que maneira a vida passada se desenrola na memória do espírito? Por um esforço da sua imaginação ou por um quadro que ele tenha ante aos olhos? Aí a espiritualidade responde, de uma forma e de outra. Todos os atos que tenham interesse para a sua lembrança são para ele como se estivessem presentes. Os outros ficam mais ou menos no fundo da memória, ou completamente esquecidos. Quanto mais desmaterializado estiver, menos importância atribui às coisas materiais. Fazes muitas vezes a evocação de um espírito errante que acabou de deixar a Terra e não se lembra dos nomes das pessoas que amava, nem dos detalhes que para ti parecem importantes. É que pouco lhes interessam e caem no esquecimento. Aquilo de que ele se lembra muito bem são os fatos principais que o ajudam a se melhorar. Então, assim, aqui eu dei um exemplo. É muito difícil que, por exemplo, um espírito que acabou de falecer, ele deixe de lembrar das pessoas que ele conviveu. Mas isso pode acontecer, por exemplo, vamos colocar aqui, eu evoco o meu tataravô. Vamos supor que esse espírito que foi meu tataravô vem agora, mas agora ele já está reencarnado, já passou por outras circunstâncias, a memória dele vai se apagando sobre aquela vivência. Por quê? Hoje ele vive outras coisas. Então, nesse processo, muitas vezes você vai perguntar, e fulano de tal? Ele não vai se recordar, porque a própria memória dele tem limitações. Agora, espíritos superiores têm uma maior capacidade de entrever essas coisas do passado. Mas espíritos iguais a nós não vão. Por quê? Por exemplo, o meu tataravô.
de repente ele já reencarnou com outra pessoa, como outra pessoa, e ele de repente vai se lembrar só mais da última reencarnação dele. E naquela reencarnação como meu tataravô, ele já não se lembra tanto. Vamos lá. O espírito se lembra de todas as existências que precederam a que acabou de deixar? Aí todo o seu passado se desenrola diante dele como as etapas de um caminho que o viajante percorreu. Mas, como já dissemos, ele não se lembra de uma maneira absoluta de todos os atos, recordando-os apenas na razão da influência de que tenha sobre o seu estado presente. Ou seja, ele se lembra daquilo que é importante para o presente dele. Quanto às primeiras existências, as que podem se considerar como a infância do espírito, perdem-se no vazio e desaparecem na noite do esquecimento. Ou seja, ele não dá a mínima importância. Imagina o seguinte, o espírito nasce simples e ignorante. Ele vive mais com um instinto. Para que o espírito vai se lembrar de uma vida que ele só tinha como um instinto? Que ele só comia, se reproduzia, tinha violência? Para quê? Ele evoluiu, ele não quer pensar nisso. Mas, tá? 309. Como o espírito considera o corpo que acabou de deixar? Ou seja, o espírito morreu e ele está vendo o seu corpo. Como uma veste imprópria, que o incomodava e da qual se sente feliz por se ter desembaraçado. Então, ele quer dizer o seguinte, olha, é uma roupa velha. Aquilo ali já passou, já foi. Pergunta 309A. Que sentimento experimenta à vista do seu corpo em decomposição? Aqui, tudo o que nós estamos falando é de espíritos que já abandonaram a matéria e se desligaram dela. Espíritos ainda que estão ligados à matéria, eles vão muitas vezes sentir as percepções da própria decomposição. Mas os espíritos que já se desconectaram da matéria, desencarnaram, ou seja, saíram da carne, ele vai responder o seguinte, quase sempre com indiferença, como por uma coisa a que não dá mais importância. Pergunta 310. Ao fim de um certo lapso de tempo, o espírito reconhece os ossos ou as outras coisas que lhe tenham pertencido? Algumas vezes. Isso depende da maneira mais ou menos elevada pela qual considere as coisas terrestres. Espíritos inferiores vão reconhecer, vão dar valor. Espíritos superiores não vão nem... Era só um objeto. Agora, vamos para a próxima pergunta. 311. O respeito que se tem pelas coisas materiais que os espíritos deixaram atrai a sua atenção para esses objetos e eles consideram esse respeito um prazer? Aí presta atenção. Por exemplo, eu tenho um objeto de um ente querido meu. Um cordão, um brinco, um relógio. Aí você bota aquele relógio e fala assim, poxa, era de fulano. Como fulano gostava desse relógio? Aí o espírito vai responder o seguinte, olha, o espírito se sente sempre feliz de ser lembrado. As coisas que dele conservamos avivam em nós a sua lembrança. Mas o pensamento, o que o atrai para vós, é o pensamento que o atrai para vós, e não o objeto. Ou seja, não adianta, se ele está desmaterializado, não é o relógio que faz com que ele se aproxime de você. Por exemplo, você vai fazer um trabalho de magia para aquela pessoa que desencarnou, sei lá. Aí você pega aquele objeto e vai fazer o trabalho. Se ela não está conectada com aquele objeto, materialmente, se for um espírito que elevou-se, aquilo não vai ter influência nenhuma. Vamos lá. O que vai ter influência é o teu pensamento. Pergunta 312. Deixa eu repetir. Os espíritos conservam a lembrança dos sofrimentos que suportaram durante a sua última existência corpórea? Frequentemente conservam. E essa lembrança os faz melhor avaliar a felicidade que podem desfrutar como espíritos. 313. O homem que foi feliz neste mundo lastima os gozos que perdeu ao deixar a terra? Somente os espíritos inferiores podem lastimar os gozos que correspondem à impureza de sua natureza e que eles espiam pelo sofrimento. Para os espíritos elevados, a felicidade eterna é 1000 vezes preferível aos prazeres efêmeros da terra. Então, ele quer dizer o seguinte, olha, na pergunta 212 e 313. Olha, os espíritos, eles avaliam o que passou na terra. Todos os sofrimentos, todas as circunstâncias. Se ele suportou as coisas ruins de maneira útil, ele considera que aquilo foi algo evoluído. Vamos supor que ele teve prazeres e felicidades que não serviram para grande coisa na sua evolução. Ele vai lastimar. Então, ele observa os espíritos puros, os espíritos evoluídos, eles vão observar que muitas vezes suportar um sofrimento era algo bom. Ou suportar uma circunstância aparentemente dolorosa foi algo bom. E passar por uma vida moleza, uma vida
sem adversidade, muitas vezes ele vai considerar como algo ruim. Agora, os espíritos ainda inferiores, eles vão achar o que a gente acha na Terra, porque ainda estão muito materializados. Pergunta 314. Aquele que iniciou grandes trabalhos com uma finalidade útil e que os vê interrompidos pela morte, lamenta tê-los deixados por acabar? Não, porque vê que os outros estão destinados a concluí-los. Ao contrário, trata-se de influenciar outros espíritos humanos a continuá-los. Seu objetivo na Terra era o bem da humanidade. Esse objetivo é o mesmo no mundo dos espíritos. Então, ele pode ser um coadjuvante, um espírito protetor de alguém que vai dar continuidade àquilo que ele deixou na Terra. Pergunta 315. Aquele que deixou trabalhos de arte ou de literatura conserva pelas suas obras o amor que tinha durante a vida? Segundo sua elevação. Depende do grau de elevação do espírito. Julga-as de outra maneira e frequentemente reprova o que mais admirava. Ou seja, quando ele vai para o mundo espiritual, a forma de pensar muda e muitas vezes aquilo que ele considerava uma obra-prima passa a ser só um acessório, um esboço, algo que como se fosse um rascunho. Aí ele consegue vislumbrar coisas melhores. Pergunta 316. O espírito se interessa ainda pelos trabalhos que se fazem na Terra, pelo progresso das artes e das ciências? Aí os guias respondem. Isso depende da sua elevação ou da missão que possa ter de cumprir. Aquilo que vos parece magnífico é frequentemente bem pouca coisa para certos espíritos, que o admiram como o sábio admira a obra de um escolar, ou seja, de uma criança na escola. Eles examinam o que pode provar a elevação dos espíritos encarnados e seus progressos, ou seja, imagina o seguinte, é uma prova infantil. Ele vai olhar aquilo ali, a arte, olha, parabéns que você admira isso, muito bem que você passou por tal circunstância, mas isso é só o começo. A partir daí, você vai elevando a qualidade. Ó, eu te instigo ao estudo, mas aquele instigar ao estudo, para o espírito, é só ele já está muito mais elevado do que aquilo. É importante para aquele que está ali observando a circunstância na Terra. Vamos lá. 317. Os espíritos conservam depois da morte o amor à pátria? É sempre o mesmo princípio. Para os espíritos elevados, a pátria é o universo. Na Terra, é aquela em que possuem maior número de pessoas simpáticas. A situação dos espíritos e sua maneira de ver as coisas variam ao infinito, na razão do grau do seu desenvolvimento moral e intelectual. Os espíritos de uma ordem elevada geralmente fazem, na Terra, estações de curta duração. Tudo quanto aqui se faz é tão mesquinho em comparação com as grandezas do infinito. As coisas a que os homens atribuem a maior importância são tão bobas, pueris aos seus olhos, que eles encontram poucos atrativos neste mundo, a menos que tenham sido chamados a fim de concorrer para o progresso da humanidade. Ou seja, ela é boba, mas quando vai fazer o auxílio ao bem, eles se interessam mais pelo auxílio do que pela coisa em si, porque ela é um meio de fazer evoluir. Os espíritos de uma ordem intermediária passam mais frequentemente por aqui, embora considerem as coisas de maneira mais elevadas do que durante a encarnação. Os espíritos vulgares são, de alguma forma, os que aqui permanecem, constituindo a massa da população ambiente do mundo invisível. Conservam, com pouca diferença, as mesmas ideias, os mesmos gostos e as mesmas tendências que tinham no seu envoltório corporal. Intrometem-se nas nossas reuniões, nos nossos negócios, nas nossas diversões, tomando parte mais ou menos ativa segundo o seu caráter. Não podendo satisfazer as suas paixões, gozam com os que a elas se entregam e as excitam nas pessoas. Encontramos entre eles alguns mais sérios que veem e observam para se instruir e aperfeiçoar. Então ele quer dizer o seguinte: os espíritos superiores, eles vêm sempre com um motivo útil. Os espíritos inferiores, eles se comprazem, eles se afinizam com aquilo que a gente já está acostumado. Então, aqueles que vão se divertir com aquilo que a gente se diverte. Por exemplo, tem gente que gosta de churrasco. Ali, no churrasco, vão ter espíritos que gostam de churrasco. Espíritos que gostam de bebida. São espíritos que vão estar ali porque gostam de bebida e vão se afinizar com os nossos gostos. Espíritos que gostam de estudo vão estar junto com espíritos que gostam de estudo encarnados. Então, e assim sucessivamente. Espíritos, por isso que a gente tem que ter tendências a
um pouco de cada coisa. Não é que nós não devemos, por exemplo, fazer um churrasco e não tomar cerveja porque os espíritos vão chegar ali. Isso é quando a pessoa cria vício. Então, os espíritos viciados nesses tipos de coisas vão estar perto. Agora, eu gosto de estudo, gosto de um churrasco, gosto de uma bebida, mas faço com moderação. É claro que o espírito não vai estar ali o tempo inteiro para poder ficar do meu lado para comer um churrasco, porque ele vai demorar. Agora, pessoa que faz churrasco todo dia, que bebe todo dia, aí vão ter espíritos que eles sabem o que vão encontrar. Agora, espírito quer estudar comigo, todo dia vou ter espíritos ao meu lado estudando, porque eu leio todos os dias. Então, é mais ou menos essa comparação que a gente tem que fazer. 318. As ideias dos espíritos se modificam na vida, as ideias dos espíritos se modificam na vida de espírito. Ou seja, os espíritos mudam de ideia quando vão para o plano espiritual muito. Sofrem modificações muito grandes à medida que o espírito se desmaterializa. Ele pode, às vezes, permanecer muito tempo com as mesmas ideias, mas pouco a pouco a influência da matéria diminui e ele vê as coisas mais claramente. É então que procura os meios de se melhorar. 319. Desde que o espírito já viveu a vida espírita antes da sua encarnação, de onde vem o seu espanto ao reentrar no mundo dos espíritos? Ou seja, o espírito já viveu como espírito. Aí ele reencarna. Quando ele volta, ele fica espantado de novo. De onde vem esse negócio? Esse é apenas o efeito do primeiro momento e da perturbação que se segue ao despertar. Mais tarde, ele reconhece perfeitamente o seu estado, à medida que lhe volta a lembrança do passado e que se desfaz a impressão da vida terrestre. Então, é o que ele está falando. Olha, é porque o espírito, quando morre, ele não lembra de toda a sua existência anterior, de todas as reencarnações. Mas a partir do momento em que ele começa a observar melhor, e se desmaterializando, aperfeiçoando-se, evoluindo, a mente dele se aclara. E nesse processo de clarificar o seu pensamento, ele consegue ver coisas da sua última reencarnação e até de outras anteriores. E aí esse espanto de, meu Deus, agora todo mundo espiritual, isso vai melhorando, vai observando. Isso até para espíritos imperfeitos, espíritos sofredores. Ele reconhece que está no mundo espiritual e vai se acostumando com aquilo. Tá? Então a gente termina mais esse capítulo aqui. E a gente passa para o próximo, meus irmãos. Muito axé a todos.